Era uma noite tempestuosa. O vento soprava como um lamento, e as ondas, que dançavam furiosamente, pareciam sussurrar histórias de medos e incertezas. Enquanto a escuridão dominava o horizonte, os discípulos se encontravam em um barco, seus corações pulsando em descompasso com o tumulto ao seu redor. Era nesse cenário dramático que Pedro se viu confrontado pela dúvida. Afinal, como poderia ele, um simples homem, desafiar a força da natureza? Mas, em um momento singular de coragem, ele decidiu ouvir a voz que chamava ao longe, uma voz que emanava paz em meio ao caos. Era Jesus que caminhava sobre as águas. Pedro, tomado por uma ousadia que nem ele mesmo compreendia, desceu do barco. E ali estava ele, com os pés tocando as águas agitadas, sustentado por uma fé que vibrava intensamente em seu peito. O mar, que antes era um símbolo de desespero, tornou-se um caminho, um convite à liberdade. Ele avança, elástico de esperança, enquanto a luz da presença de Jesus iluminava seu caminho. A coragem se instilava a cada passo. Em questões de segundos, a bravura e o medo dançavam entrelaçados em seus pensamentos, como as ondas que o cercavam. Mas, como todas as grandes histórias, a realidade logo se impôs. Com um olhar distraído, Pedro voltava seus olhos para o horizonte tenebroso. O vento gelado e a força das ondas começaram a dominar sua mente. A certeza se esvaziou. Num instante, ele afundou. A água, que antes parecia um aliado, agora o arrastava para as profundezas. O desespero tomou conta. Quebrou-se a ligação pura da fé, e uma grita irrompeu de seus lábios: Senhor, salva-me! E ali, em meio à desesperança, Pedro aprendeu uma lição fundamental. Não foi a água, não foram as tempestades ou o medo que o afundaram. Foi a distração. A sua escolha de olhar para o incerto, em vez de se fixar na mão amorosa de Jesus. A verdade é que, mesmo em nossas vidas atuais, não é diferente. A cada dia, somos desafiados por tempestades internas e externas. Problemas financeiros, relacionamentos desmoronando, ou mesmo a fúria de nossos próprios medos podem ser como aquelas águas revoltas, nos puxando para baixo, tentando nos afogar sob o peso das inseguranças. Quantas vezes nos encontramos em águas agitadas, perdidos, sentindo que a vida nos puxa para um abismo sem fundo. Olhamos para as dificuldades e nos sentimos pequenos demais, fracos. Mas somos convidados a lembrar de Pedro. Ele não afundou por causa das ondas, mas por ter desviado o olhar de Jesus. Quando fixamos nosso olhar na fé, mesmo nas maiores tempestades, encontramos um caminho. A caminhada sobre as águas não é apenas um milagre antigo, é um exemplo vivo de esperança em nossas vidas. Imagine-se por um instante em meio a essa tempestade, o vento rugindo e as ondas chicoteando sua fé. Como está se sentindo? O cansaço e o medo podem ser insuportáveis, mas o milagre começa quando você decide que, apesar das incertezas, manterá os olhos fixos no que é eterno. A fé não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente em meio a ele. Quando a voz de Jesus ecoa em seu coração, você se dá conta de que é possível encontrar paz na tempestade. E enquanto a vida continuar a tentar nos puxar para baixo, a coragem da fé nos permite permanecer à tona. Assim como Pedro, somos todos chamados a esse ato de coragem. Caminhar sobre as águas é um convite diário, um passo para a superação das adversidades que nos cercam. Ao olharmos para Jesus, encontramos a força para enfrentar cada desafio. Não importa quão avassalador seja, Ele estende sua mão em nosso momento de aflição, e cabe a nós aceitá-la. Ao encerrar esta reflexão, convido você a se perguntar: onde estão seus olhos hoje? Em que tempestade você se encontra? Precisamos, mais do que nunca, nos lembrar de que a fé é um farol que nos guia, mesmo nas horas mais sombrias. Se você sentiu a presença de Jesus em sua vida, ou se a história de Pedro tocou seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Curta esse vídeo e compartilhe com aqueles que também precisam ouvir esta mensagem. Inscreva-se no canal para que possamos juntos explorar mais histórias que inspiram esperança. Lembre-se, mesmo em meio à tempestade, há sempre um caminho. Acredite na sua fé e siga firme.